Amados irmãos, amadas irmãs, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro, a igreja celebra a memória de São Paulo Mique e companheiros mártires. Nós estamos em Marcos capítulo 7, do 1 ao 13. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno de Jesus e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito todo o processo de purificação. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me celebram, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, nosso Senhor Jesus Cristo está aqui falando hoje com os mestres da lei, os escribas, os fariseus, porque eles eram legalistas. A lei prescrevia uma série de normas muito detalhadas, muito rigorosas a respeito do puro e do impuro. Quando fala aqui de comer tendo lavado as mãos, evidentemente que não está falando nada de higiene, de saúde, nada disso. É de questão religiosa. A pessoa que voltava do mercado, que voltava da rua, ela tinha todo um ritual de purificação, lavar as mãos, talvez tomar banho, porque qualquer contato com a pessoa pecadora, lá fora, na rua, poderia trazer uma certa contaminação para a pessoa que tivesse tido contato, por exemplo, com um leproso ou com uma prostituta, mas contato assim, de passar perto, conversar, cumprimentar, enfim. Então Jesus está dando um basta nisso, porque os fariseus, eles viviam cuidadosamente a lei pela lei, mas não estavam abertos ao amor, ao perdão, à misericórdia, ao mandamento trazido por Jesus Cristo. Julgavam, condenavam, eram soberbos, se orgulhavam de uma certa vida, digamos assim, correta, mas lá no fundo do coração havia muita podridão. Por isso Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus fala isso retomando o que o profeta Isaías já havia profetizado. O profeta Isaías dizia isso, né? Me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meu irmão e minha irmã, nessa terça-feira, renovemos nossa fé, caminhemos com o Senhor,
Aqui, quando se fala hoje da memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, foram grandes evangelizadores que morreram martirizados. Você entende o que é isso? Martirizados. O que é isso? Foram presos, apanharam, foram torturados, às vezes morreram com golpe de espada, às vezes queimados, às vezes jogados às feras, de maneira violenta, brutal. Os cristãos eram presos e apanhavam em praça pública, porque achavam que matando os cristãos, os missionários, os evangelizadores, assim iriam intimidar o povo para que recuassem e a mensagem de Jesus Cristo também cessasse. Ontem foi Santa Águeda, hoje é São Paulo Miki e seus companheiros mártires, pessoas que viveram a intensidade do Evangelho, que amaram a Deus, que amaram a Igreja, que amaram a Eucaristia, que deram a vida para defender as virtudes, os valores do Reino de Deus. E nós hoje, às vezes, não vamos à missa porque estamos com dor de cabeça, não vamos à missa porque temos que assistir uma novela, talvez um outro programa de TV, não vamos à missa porque estamos cansados, porque choveu, porque fez frio, porque fez calor, porque fez sol, porque tem que ir e é longe a igreja, enfim, quantas bobagenzinhas são usadas como motivos, argumentos para que não vivamos a fé. E os mártires morreram fisicamente, mas não abriram mão da fé. Que essa palavra de Deus no Evangelho de Marcos nos ajude a entender a preciosidade da palavra de Deus, da sagrada tradição da Igreja, do magistério da Igreja, da vida dos santos, e façamos o nosso melhor. Você que me ouve agora, o que você pode fazer de mais concreto, de mais ousado, de mais fervoroso para edificar a sua alma, para santificar a sua casa e conduzir os seus ao céu, como é a vontade de Deus e como foi a vontade dos santos que nos precederam, nos deram um exemplo e hoje, diante de Deus no céu, intercedem por nós. Então eu peço a bênção de Deus sobre você, pela intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.